Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo nestes dias sobre os sacramentos da Igreja Cristã, ou os sacramentos da nova aliança em Cristo Jesus. A perspectiva bíblico-reformada de ver os sacramentos é precisamente como nós vimos aqui, como essas santas ordenanças de Cristo, através das quais ele instituiu como sinais sensíveis as bênçãos do novo pacto para os que são da fé cristã. Bênçãos essas que são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. Bem, ao vermos esta definição do sacramento apresentada pelo Catecismo, nós já conseguimos perceber por que a Reforma Protestante enxugou o número de sacramentos para 2. Embora algumas tradições protestantes, ainda da Reforma, como a Igreja da Anglicana, veio a preservar algumas práticas, mas não como sacramentos, numa categoria inferior, numa categoria de ritos sacramentais, foi como eles colocaram. A Igreja Cristã, em geral, da Reforma Protestante, enxugou e entende que, à luz da Escritura Sagrada, os sacramentos são apenas 2. É precisamente esta a questão que nos é apresentada na pergunta de número 93 do Breve Catecismo de Westminster, que diz: quais são os sacramentos do Novo Testamento? O sacramento, enquanto realidade iconográfica, instituída por Deus como sinal sensível da bênção pactual, já havia na Antiga Aliança. Nós tínhamos a circuncisão como sacramento de entrada, representando a pureza, representando a separação de um povo para Deus, e a Páscoa como um sacramento da permanência, representando a apropriação da libertação da escravidão, a libertação do êxodo, que ocorreu. Bem, em Cristo Jesus, quando há uma nova aliança, há elementos claramente de continuidade entre a antiga e a nova aliança. Permanecemos tendo um sacramento de entrada, de acolhimento da aliança no pacto, e permanecemos tendo um sacramento de permanência, de confirmação dentro do pacto. Porém, apenas esses 2. Os outros 5, que foram instituídos a posteriori, depois, durante a Idade Média, daquela forma diluída e difusa de supostamente comunicar a graça de Deus para a vida da igreja, foram acréscimos biblicamente não instituídos e ordenados pelo Senhor Jesus Cristo como sinal sensível da sua obra de redenção. Qual é o sinal sensível, qual foi a ordenança específica de Cristo como sacramento para a crisma ou a confirmação? Não há elementos, não há sentenças presentes aí. O casamento. O casamento é uma instituição humana para a espécie humana. Pessoas casam independente da fé ou da religião. E casar no Senhor é experimentar a graça de Deus espiritualmente no casamento, mas não é um sacramento. Aponta para o quê? Para a obra de Cristo Jesus. A relação de Cristo com a igreja como noivo e noiva é uma metáfora, mas não há um sacramento que aponte para isso. A ordem, como sendo espécie de casamento espiritual, aqueles que não casam se dedicando a uma ordenação religiosa. Não é um sacramento, é um ofício eclesiástico, não um ofício redentor de Cristo. É uma instituição oficial, através da qual Cristo se dá a conhecer a igreja, mas qual é a graça sensível presente nisso? Não há. A penitência, que elementos estão presentes, que ordenação está presente aqui, que sinal sensível vem, não há, biblicamente falando. A extrema unção, extremamente controvertida essa questão, embora haja um elemento onde a obra de Cristo está representada. Qual o sentido? Como ele ordenou para que a igreja fizesse isso? Também não há. Então, são dramatizações posteriores que veio sobre a igreja, para manter o fiel de diversas formas ligadas e atreladas à instituição medieval, diluindo a graça de muitas formas que acaba gerando mais confusão. Bem, quando nós olhamos para o ensino da Escritura Sagrada, a resposta do Breve Catecismo de Westminster é objetiva, é clara
e claramente aponta para a obra de Cristo e a ordenança de Cristo, e a instituição de Cristo, de sinais sensíveis que apontam para a sua obra e as bênçãos do novo pacto representadas. A resposta diz o seguinte: os sacramentos do Novo Testamento são o batismo e a ceia do Senhor, claramente demonstrados na Escritura como sacramentos. Em Mateus 28:19, lemos explicitamente: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma ordenança clara a que a igreja, à medida que fosse fazendo discípulos, fosse batizando estes que são discípulos de Cristo, como comunidade dos discípulos de Cristo, batizando, e tem a fórmula já: Pai, Filho e Espírito Santo. A outra, nós lemos a outra ordenança e, portanto, o outro sacramento. 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é repartido por vós, tomai e bebei todos vós, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Portanto, a ceia do Senhor. Claramente, quando nós olhamos, e veremos a partir de amanhã detalhadamente, como estes sacramentos apontam para a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Redentora. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pela forma simples, objetiva, através das quais o teu Senhor, o teu Filho, nosso Senhor, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, tem edificado a sua igreja, pela palavra e pelo sacramento, pelos sacramentos instituídos. Ajuda-nos a sermos fiéis administradores e pessoas que se utilizam destes recursos para nos confirmar na fé. Oramos em nome do teu Filho. Amém. Aguardo você amanhã.